A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Conhecendo o Espírito Santo. Eu sou o pastor Rogério, do Centro de Treinamento Barak, e na aula de hoje nós vamos falar sobre os atributos do Espírito Santo. Então é muito importante você entender quais são os atributos do Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho sobre atributos de divindade e atributos de personalidade. Tudo isso vai trazer para você um conhecimento mais profundo sobre o Espírito Santo. Lembrando que se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, deixe o teu comentário no final dessa aula. Tudo isso é muito importante para nós tornarmos relevante o nosso canal. Então nos ajude nos abençoando com o teu comentário ou se inscrevendo no canal. Tudo isso é muito importante. Nós estamos conversando sobre conhecer o Espírito Santo. Vemos dentro do ministério infantil muita falta do conhecimento sobre quem é realmente o Espírito Santo. Na aula passada nós aprendemos quem é o Espírito Santo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os atributos do Espírito Santo, as qualidades que fazem o Espírito Santo ser a terceira pessoa da Trindade e as qualidades que fazem o Espírito Santo ser mais do que uma energia, mas realmente uma pessoa divina. Então, primeira coisa que nós precisamos aprender no primeiro ponto, o que são atributos? Então, o que são atributos, pastor? Atributos são qualidades ou características de alguém. Então, o atributo é uma qualidade ou uma característica de alguém. Então, nós vamos falar sobre as qualidades e as características do Espírito Santo, então, seus atributos. Então, nós vamos conversar sobre isso. Dentro do estudo sobre o Espírito Santo, nós temos dois tipos de atributos. Atributos de divindade e atributos de personalidade. Então nós vamos conversar um pouquinho o que são atributos de divindade agora e depois falar um pouquinho sobre atributos de personalidade. Então, ponto 2, atributos de divindade. Pastor, o que são atributos de divindade? São qualidades e características que só Deus possui. Então, quando eu falo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coexistentes, eles possuem a mesma essência e o mesmo poder. E eles também são coeternos, porque eles possuem a eternidade, não tem começo e nem fim. Então, quando eu falo de atributos de divindade, eu estou falando de qualidades que só Deus possui. Então, eu, pastor Rogério, não posso dizer que sou um Deus. Por quê? Porque eu não possuo os atributos de divindade. Mas o Espírito Santo e Jesus Cristo, eles possuem os mesmos atributos de divindade que o Pai. Por isso que nós dizemos que eles são coexistentes e possuem a mesma essência e o mesmo poder. Pastor, quais são os atributos de divindade que Deus possui, que o Filho possui, que o Espírito Santo possui? Primeiro atributo de divindade, onipotência. Isso quer dizer que tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo pode todas as coisas, eles têm todo o poder. Então, só pode ser um Deus, só pode ter qualidades de Deus aqueles que são onipotentes, aqueles que têm todo o poder. Então, o Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, possuem onipotência, eles têm todo o poder, eles podem fazer todas as coisas. Segundo atributo importante, a onisciência. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo sabe todas as coisas. Quando eu falo que eles são oniscientes, é porque eles sabem o que está no teu pensamento e dentro do teu coração, sem você verbalizar, sem você dizer aquilo que está dentro de você. Ele consegue conhecer os teus pensamentos e a intenção do seu coração. Então é muito importante isso, porque quando nós estudamos acerca do adversário, acerca do nosso inimigo, ele não é onisciente, ele não é um Deus, porque ele não é onisciente. O inimigo da tua alma só sabe aquilo que você fala. Deus, o Espírito Santo e Jesus sabe aquilo que está na tua mente, aquilo que está no teu coração, porque eles são oniscientes. Então, primeiro atributo de divindade, onipotência, pode tudo, tem todo o poder. Segundo atributo de divindade, onisciência, sabe tudo, aquilo que está na mente e no coração do indivíduo. Então, eles são oniscientes.
E outra coisa importante, eles são onipresentes, estão em todos os lugares no mesmo tempo. É importante, onipresença é estar em todo lugar ao mesmo tempo. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele está em todos os lugares, mas não pode estar ao mesmo tempo. Ele viaja pelo mundo espiritual, mas ele precisa estar num lugar e depois no outro, por isso que ele tem milhares de demônios trabalhando para ele. Deus, Jesus e o Espírito Santo não, eles estão no mesmo tempo em todos os lugares. Então pode estar o Espírito Santo atuando numa igreja aqui no Brasil e outra igreja lá na China ao mesmo tempo, porque eles são onipresentes. Então eles possuem atributos de divindade, onipotência, podem todas as coisas, onisciência, sabem todas as coisas, onipresenças, estão em todos os lugares ao mesmo tempo. E outra coisa importante, imutabilidade. Isso quer dizer que Deus, o Pai, Deus, Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo, eles não mudam. Aquilo que eles fazem é por toda a eternidade, eles são imutáveis, não mudam. E por fim, eternidade. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, eles são eternos, não tem um começo e nem um fim. Então nós precisamos entender que eles sempre existiram, desde toda a eternidade. Então isso é muito importante. Então, primeira coisa, o que são atributos, qualidades e características de uma pessoa. O que são atributos de divindade, qualidades e características de Deus, de seres divinos, que só eles possuem. A onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade e eternidade. São qualidades que só o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem. E nós vamos falar um pouquinho nessa aula sobre atributos de personalidade. Então, muitas vezes existe uma doutrina errada que diz que o Espírito Santo é apenas uma energia ou uma força emanada de Deus, e muitos dentro da igreja às vezes acham que o Espírito Santo é só uma energia. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele não é uma energia emanada de Deus, ele é uma pessoa divina, ele é uma pessoa. Pastor, como é que eu sei que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque ele possui atributos de personalidades. São qualidades e características que só uma pessoa possui. Então, nenhum ser inanimado, uma pedra, uma força, uma energia possui características de personalidade, porque eles são seres que não são pessoas, são apenas objetos. O Espírito Santo é uma pessoa. Pastor, como é que você me prova que o Espírito Santo é uma pessoa? Quais são as características que ele possui? Primeiro, vontade própria. O Espírito Santo, ele trabalha por vontade própria. Quando nós estudamos a Trindade, nós vamos entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm uma missão específica. E o Espírito Santo, ele está agora aqui na terra fazendo o quê? Convertendo o coração dos pecadores e capacitando aqueles que são chamados por Deus para a obra de Deus. Essa capacitação é através dos dons e da vocação que vem pelo Espírito Santo. E como é que ele faz isso? Por vontade própria. Então ele decide qual é o dom a ser entregue, qual é a função dentro da igreja. Então ele coordena tudo isso. Então ele possui vontade própria. Então nós precisamos entender que ele é mais que uma energia. Por quê? Porque ele possui vontade própria. Outra coisa importante, ele possui emoções. O Espírito Santo é um ser emocional. Isso quer dizer que ele se alegra, quer dizer que ele se entristece. A Bíblia diz que ele tem ciúme de nós, então ele tem emoções. Diferente da energia elétrica, da força ou de qualquer outra coisa que não é ser, que não é uma pessoa, o Espírito Santo possui emoções. Então é por isso que nós, na vida cristã, devemos estar vigilantes para não entristecer o Espírito Santo. E a Bíblia diz, não pecar contra o Espírito Santo.
Pastor, por quê? Porque se eu me entristeço, o Espírito Santo, ele se afasta de mim, e se afastando de mim eu vou ficar sem ajuda e orientação. Então é muito importante nós entendermos isso. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele possui vontade própria, porque ele possui emoções, então ele tem emoções. Outra coisa, ele tem inteligência. Então o Espírito Santo ele está no mundo para orientar nossas ações, nosso trabalho na obra de Deus. Então é muito importante para você, meu irmão, para você, minha irmã, que às vezes tem dificuldade de fazer a vontade de Deus, de cumprir o chamado de Deus. Ah, pastor, eu não consigo me decidir, não consigo saber o que é certo, o que é errado, não consigo ter estratégia de trabalho. O Espírito Santo ele tem inteligência. Então peça a ele, Espírito Santo, me dá uma estratégia para trabalhar com as crianças do departamento infantil, me dá uma estratégia para evangelizar as crianças de tal comunidade, e através dessa inteligência o Espírito Santo vai te coordenar. Então ele possui inteligência, ele não é só uma força, mas ele tem inteligência. Outra coisa, ele possui a capacidade de interceder por nós. Então uma coisa muito importante, às vezes no momento da angústia, da aflição, a pessoa diz assim, eu não vou orar, não vou buscar a Deus, porque eu não sei nem o que falar, não tenho nem palavras para me expressar. O Espírito Santo, ele tem essa capacidade de interceder por nós. Ele pode interceder por mim e por você no momento difícil e fazer aquilo que nós não podemos. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo não é uma energia, um poder emanado de Deus. Ele é uma pessoa, porque ele possui vontade própria, porque ele tem emoções, porque ele tem inteligência e ele é capaz de interceder por nós. Então tudo isso é muito importante. Talvez você está fascinado dizendo, pastor, como eu queria conhecer mais o Espírito Santo. Então nós, do Centro de Treinamento Barak, preparamos um curso de aperfeiçoamento, conhecendo os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem 3 tipos de dom: dom espiritual, dom ministerial e dons de serviço. Você quer conhecer esses 3 tipos de dons? Você quer saber como ele se manifesta na igreja? Então nós temos um curso de 30 dias que vamos falar sobre dons espirituais. Se você quer aprender sobre isso, manda uma mensagem, WhatsApp 19982352607, dizendo, quero aprender mais sobre os dons, e nós vamos te colocar num curso especial sobre dons espirituais. Esse curso, as vagas são limitadas, então não vamos conseguir atender todos do curso gratuito, por isso não perca tempo de tomar a tua decisão, e nós queremos te ajudar. Um curso que vai abençoar a tua vida, tem apostila, tem certificado, tem vídeo aula, e nós vamos estar te orientando a se desenvolver nos dons espirituais. Então quer aprender mais sobre o Espírito Santo, sobre dons espirituais? Curso Conhecendo os Dons Espirituais vai te abençoar. Então nós queremos te abençoar através desse curso. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19982352607. Deixa o teu comentário, não se esquece, ativa lá no sininho a tua inscrição, se inscreva no canal. Nosso canal tem mais de 300 vídeos sobre Ministério Infantil, com aulas que vão abençoar a tua vida. Fique na paz do Senhor, é muito bom ter você nesse curso. Essa aula de número 2, anota a senha de número 2. Senha de número 2, o Espírito Santo não é uma força, mas uma pessoa divina. Senha de número 2, o Espírito Santo não é uma força, mas uma pessoa divina. Senha de número 2, o Espírito Santo não é uma força, mas uma pessoa divina. Você vai anotar a senha 2, 3 e 4. No final da aula 4, enviar as 3 senhas com o teu nome completo e você vai ganhar um lindo certificado desse curso. Fique na paz do Senhor. Centro de Treinamento Barak, abençoando a sua vida com conhecimento. A paz.